Olá, hoje vamos falar sobre o Teorema de Pitágoras. Mas antes de começarmos a falar sobre o Teorema de Pitágoras, temos que conhecer os elementos de um triângulo retângulo. Por que um triângulo retângulo? Porque o Teorema de Pitágoras é feito em cima do triângulo retângulo. Então, o triângulo retângulo ele tem três lados. Então, sabemos que um triângulo é retângulo porque tem um ângulo de 90 graus. Então, qualquer triângulo que tenha um ângulo de 90 graus, ele é chamado triângulo retângulo. No triângulo retângulo, os lados que fazem parte do ângulo de 90 graus são chamados de catetos. E o lado que fica oposto ao ângulo de 90 graus são chamados de hipotenusa. Então temos dois catetos e uma hipotenusa. Segundo Pitágoras, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Então, mostrando aí esse triângulo, o triângulo retângulo. Então, o quadrado da hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo 90 graus, é igual ao quadrado de cada cateto, ou seja, a soma dos quadrados das medidas dos catetos. Então, podemos aí chamar a hipotenusa de A, os dois catetos pode chamar de B e C. Então, ficaria a famosa fórmula de Pitágoras seria A ao quadrado, que é a hipotenusa ao quadrado, igual B ao quadrado e C ao quadrado. B ao quadrado e C ao quadrado são os catetos, catetos ao quadrado. Então, a fórmula ficaria A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Essa é a famosa fórmula de Pitágoras. Vamos ver agora alguns exemplos. Esse primeiro exemplo aí, calcular o valor de x no triângulo retângulo. Então, temos aí os lados de A a C é 4, de A a B é 3 e de B a C é x. Então, quem são os catetos aí? Os catetos são os lados de A a B e de A a C. Por quê? Porque formam um ângulo de 90 graus. O lado oposto, que é onde tem a letra x, é chamado de hipotenusa. Seguindo aí a fórmula de Pitágoras, que diz que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, só substituir os valores. Então, quem seria o A aí? Então, seria o x. Então, ficaria x ao quadrado. E os catetos, 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. É só resolver esse cálculo aí. Então, x ao quadrado é igual, 3 ao quadrado é 9 e 4 ao quadrado é 16. Então, x ao quadrado é igual a 25. Como x está elevado ao quadrado, a uma potência, o contrário de potência, o oposto de potência é uma raiz. Então, ficaria x é igual a raiz de 25. E a raiz de 25 é 5. Então, o x aí, a hipotenusa, ela é 5. Temos aí o segundo exemplo, também para calcular o valor de x no triângulo retângulo, em que a hipotenusa é x e os catetos é raiz de 2 e o outro é raiz de 3. Então, estamos aí calculando a hipotenusa desse triângulo. Então, a fórmula aí, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, o Teorema de Pitágoras não tem mistério. É só substituir as letras, né? Então, quem é A ao quadrado? Então, A é x. Então, vai ficar x ao quadrado. B ao quadrado é raiz de 3 ao quadrado mais o valor de C ao quadrado, que é raiz de 2 ao quadrado. Então, aí, x ao quadrado. A raiz de 3 ao quadrado, só é cancelar o expoente pelo índice, vai ficar somente o 3. Mas é o mesmo caso da raiz de 2. Só é cancelar o expoente 2 pelo índice 2. Então, 2 dividido por 2 vai dar 1. Então, cancela o radical, aí vai ficar 2. Então, vai ficar x ao quadrado é igual a 3 mais 2. 3 mais 2 é 5. Então, vai ficar x ao quadrado igual a 5. Como x está elevado à potência 2, então vai ficar x ao quadrado igual a 5. Vai ficar x igual a raiz de 5. Como 5 não tem uma raiz exata, e os catetos já estão em forma de raiz, então x, a hipotenusa, vai ser igual a raiz de 5. Esse outro exemplo ele já tem um grau de dificuldade um pouquinho maior. Prestar mais atenção. Então, calcular o valor de x no triângulo retângulo. Temos aí um triângulo ABC, em que o lado AB é 6, o lado BC é y, e o lado AC tem aí um valor desconhecido. Não existe aí um valor. Então, devemos procurar esse lado aí, AC, ou seja,
devemos procurar esse cateto aí. Observamos aí, gente, que nesse triângulo também existe um outro triângulo dentro, retângulo. Então, nesse triângulo maior, o lado AB é 6. E como o triângulo aí está dividido em dois triângulos menores, um é retângulo e o outro não, então sabemos que o lado AB é 6. Mas o lado AB do outro triângulo, que nem seria AB, seria da metade, né? Então seria 5. Então, do outro triângulo, a base ali seria 1. Então, 6 é ele todo de A até B, mas tirando 5 vai ficar 1. Então, do lado aí desse triângulo retângulo menor é 1. E temos aí a hipotenusa, que é um 3. E o lado AC é o valor desconhecido. Então, temos aí um cateto, uma hipotenusa e está faltando um lado aí. Então, como A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, então temos A ao quadrado, ou seja, A é 3, vai ficar 3 ao quadrado, igual um cateto, que a gente já falou, 6 menos 5, né? Porque 6 é o lado todo, mas eu só quero esse pequeno lado aqui. Então, 6 menos 5 é 1, então vai ficar 1 ao quadrado. Mais, e temos aqui esse outro cateto, A até C, que é um valor que não existe, então eu vou botar C ao quadrado. Então, ficaria, calculando esses valores aí, 3 ao quadrado daria 9, 1 ao quadrado é 1 e C ao quadrado. Então, podemos inverter toda a equação. Podemos dizer que C ao quadrado mais 1 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado, para facilitar melhor o raciocínio, né? Então, calculando aí, como já falamos, né? C ao quadrado é igual a 3 ao quadrado menos 1. Então, é só levar o 1 para o outro lado. Então, vai ficar C ao quadrado é igual a 9 menos 1. 9 menos 1 é 8. Então, ficaria C ao quadrado igual a 8. Bom, temos aí o valor de C. O valor até de A até C seria a raiz de 8, né? Então, C ao quadrado igual a 8. Então, usando a fórmula de Pitágoras, mais uma vez, né? A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, quem é A nesse grande triângulo? Agora estou calculando o triângulo maior, o A, B e C. O A aí seria o Y, que seria a hipotenusa, não é? Então, seria Y ao quadrado igual a B ao quadrado, a gente sabe que é 6, então vai ficar 6 ao quadrado. E C ao quadrado, que a gente determinou, acabou de calcular, que C ao quadrado igual a 8. Então, nem precisa mais colocar ao quadrado, porque ele já tem aí o valor dele, que C ao quadrado igual a 8. Então, vai ficar Y ao quadrado igual a 36, porque 6 ao quadrado é 36, mais 8. Y ao quadrado igual a 44. Determinamos aí a raiz de 44, porque y ao quadrado igual a 44 é a mesma coisa que y é igual a raiz de 44. Então, como aí é só decompor, fazer a fatoração aí do 44, vai dar 2 na segunda vezes 11. Vamos extrair o 2 para fora do radical, então vai ficar y é igual a 2 raiz de 11. Esse quarto exemplo, esse triângulo retângulo, temos aí um cateto x mais 3, o outro cateto é 6 e a hipotenusa x mais 5. Então, usando a fórmula de Pitágoras, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Vamos ver como é que se comporta essa situação. Então, quem é A? A, sabemos que é a hipotenusa. Quem é a hipotenusa aí? Exatamente, o x mais 5. Então, ficaria x mais 5 ao quadrado, entre parênteses, x mais 5 entre parênteses, elevado a 2, igual B ao quadrado. Quem é B? Podemos dizer que B é x mais 3. Mas se alguém perguntar, e se eu no lugar do B eu botar um 6? Dá certo? Dá, não tem problema. Os catetos, tanto faz. Se você colocar como o valor de A o primeiro ou o segundo, não tem problema não. Então vai ficar x mais 3 entre parênteses ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado. O outro cateto é 6, então vai ficar 6 ao quadrado. Então, ficamos aí, observa isso aí, produto notável, tanto do x mais 5 elevado ao quadrado, como o x mais 3 ao quadrado. Então, vamos resolver esse produto notável aí. Eu vou deixar embaixo um link que tem um vídeo falando só sobre produto notável.
Então, x mais 5 ao quadrado é a mesma coisa que x mais 5, entre parênteses, vezes x mais 5, entre parênteses. Então, é só calcular aí. Então, x vezes x é x ao quadrado, né? Aí, x vezes 5 é 5x. Aí, depois mais 5 vezes x, 5x. E mais 5 vezes 5 é 25. Então, o resultado aí vai ficar x ao quadrado mais 5x mais 5x vai dar 10x mais 25. Então, esse é o primeiro resultado desse produto notável aí, x mais 5 ao quadrado. O outro, x mais 3 vezes x mais 3, é o mesmo processo, né? A gente vai multiplicar. Então, x vezes x é x ao quadrado. Aí, mais x vezes 3 é 3x. Aí, vamos para o outro termo. 3 vezes x é 3x. E mais 3 vezes 3 é 9. Portanto, vai ficar x ao quadrado mais 3x mais 3x dá 6x. E 3 ao quadrado é 9. Então, temos aí o outro produto notável. Agora é só trocar na equação de Pitágoras. Então, x mais 5 ao quadrado é aquele resultado ali. X ao quadrado mais 10x mais 25. Que é igual. X mais 3 ao quadrado é x ao quadrado mais 6x mais 9. E mais 6 ao quadrado é 36. É só juntar agora, juntar os semelhantes, né, na equação. Então vai ficar x ao quadrado, o outro x ao quadrado vem para o primeiro membro, então ele vem com o sinal contrário. Então vai ficar x ao quadrado menos x ao quadrado, mais 10x, menos 6x, o 6x vai mudar de sinal, porque vai para o primeiro membro. Aí é igual. No segundo membro só vai ficar valores sem letras. Então vai ficar 9, que já está no segundo membro. O 36 também já está no segundo membro, não muda de sinal. O 25 está no primeiro membro, então vai para o outro lado com sinal contrário. Vou deixar também um link aí embaixo, nos comentários, nas informações, sobre equações, como se resolver uma equação de primeiro grau. Então, x ao quadrado menos x ao quadrado vai dar 0, né? Então, 10x menos 6x vai dar 4x, que é igual 9 mais 36 é igual a 45, menos 25 vai dar 20. Então, 4x igual a 20. Então, x é igual a 20 dividido para 4. Logo, x é igual a 5. Vamos ver agora alguns exemplos, alguns problemas usando o teorema de Pitágoras. Então, vamos primeiro a esse primeiro exemplo aí. Do topo de uma torre, 3 cabos de aço estão ligados à superfície por meio de ganchos, dando sustentabilidade à torre. Sabendo que a altura da torre é de 30 metros e que a distância dos ganchos até a base da torre é de 40 metros. Determine quantos metros de cabo precisa ser comprado. Então, mostrando aí a figura, né? A gente observa que a torre tem 3 cabos de aço. Então, os 3 cabos de aço, sabendo que a altura da torre é 30 metros. A distância da torre até onde vai ficar o cabo de aço é 40 metros. E quer saber qual é o comprimento do cabo de aço. Mas como são 3 cabos de aço, no final é que se calcula esses 3 cabos de aço. Então, por enquanto, vamos calcular apenas um. Quantos metros tem um cabo de aço? Todos os outros cabos de aço têm a mesma medida. Então, aí, formou aí um triângulo retângulo, né? Então, em que a hipotenusa é x e os catetos é o 30 e o 40. Usando a fórmula aí de Pitágoras, a ao quadrado é x ao quadrado, que é igual a b ao quadrado é 40, que é o cateto, né? Ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado, que é 30 ao quadrado. Fazendo esses cálculos aí, x ao quadrado é igual a 40 ao quadrado dá 1.600, mais 30 ao quadrado dá 900. 1.600 mais 900 dá 2.500. Como x ao quadrado é igual a 2.500, quer dizer que x é igual a raiz de 2.500. Porque o oposto de potenciação é radiciação. Portanto, x é igual a 50. Isso é o tamanho de um cabo de aço. Como são 3 cabos de aço, é só multiplicar os 50 vezes 3. Então, vai dar 150 metros de cabo de aço. Esse outro exemplo mostra aí uma escada de 10 metros de comprimento está apoiada sobre um muro. A base da escada está distante do muro cerca de 8 metros. Então, ele quer determinar a altura do muro. Então, observamos aí o formato de um triângulo retângulo. Então,
Observamos aí que o tamanho da escada seria 10 metros, seria a hipotenusa. E a distância do pé da escada até onde começa o muro é 8 metros. Então quer saber a altura do muro, ou seja, quer saber o outro cateto. Usando a fórmula de Pitágoras, então A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. A hipotenusa é 10, então vai ficar 10 ao quadrado. Igual B ao quadrado seria 8 ao quadrado mais a altura ao quadrado. Como eu não sei a altura, deixa o C ao quadrado. Fazemos aí 10 ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais C ao quadrado. É a mesma coisa que 8 ao quadrado mais C ao quadrado igual a 10 ao quadrado. A gente faz a inversão. Quando faz a inversão tudo de uma vez só, os sinais não precisam mudar. Então vai ficar 8 ao quadrado vai dar 64, mais C ao quadrado igual a 10 ao quadrado é 100. Logo, C ao quadrado é igual a 100 menos 64. Então, isso aí são equações de primeiro grau, né? Dá para se resolver isso aí tranquilamente. Então, C ao quadrado igual a 100 menos 64 vai dar 36. Então, C ao quadrado é igual a 36. O oposto de potência é raiz. Então, vamos achar aí uma raiz de 36. Então, C é igual a raiz de 36. Logo, C é igual a 6 metros. A altura do muro equivale a 6 metros. Esse outro exemplo diz o seguinte: calcule a metragem de arame farpado utilizado para cercar um terreno triangular com as medidas perpendiculares de 60 e 80 metros, considerando que a cerca de arame terá 2 fios. Então, veja só, gente. Quando diz perpendicular, quer dizer que é uma reta que cruza a outra, formando um ângulo de 90 graus. O problema diz que as retas perpendiculares têm 60 e 80 metros. Então, quer saber o quê? O valor do outro lado, o lado oposto ao ângulo reto. Então, como já temos aí as medidas de 80 metros e 60 metros, só faltou a medida da hipotenusa. Então, colocando na forma de Pitágoras, A ao quadrado é x, vai ficar x ao quadrado, B ao quadrado é 80 ao quadrado e C ao quadrado é 60 ao quadrado. Fazendo esses cálculos aí, x ao quadrado é igual a 80 ao quadrado é 6.400, 60 ao quadrado 3.600. Somando aí esses valores do segundo membro, vai dar x ao quadrado igual a 10.000. Portanto, a potência de x ao quadrado igual a 10.000 transforma-se em raiz. Então, vai ficar x igual a raiz de 10.000. Portanto, a raiz de 10.000 ela é igual a 100. O problema em si, ele não quer saber apenas o valor da outra medida, da hipotenusa. Ele quer saber quantos metros de fio de arame vai ser cercado esse terreno. E diz que é 2 fios ao redor. Então, se diz a metragem, quer dizer que é o perímetro. Vai somar todos os lados aí. Então, temos 80 mais 60 e mais 100 metros que acabamos de achar. Forma 240 metros. Mas como é 2 fios, então 240 vezes 2 vai ser preciso 480 metros de fio de arame para cercar esse terreno. Bom, pessoal, chegamos ao fim do nosso vídeo, né, que fala sobre o Teorema de Pitágoras. É um assunto bom, um assunto interessante. Espero que tenha contribuído para a sua aprendizagem. Se você gostou, se quiser dar o seu ok aí, se inscreva no nosso canal se não tiver inscrito ainda, que eu agradeço muito. Então, muito obrigado e até mais.